porra é essa, Luma? Esse micro cabelinho aqui. Se não é pra ficar parecendo um personagem da família Addams, eu nem quero. Se você fica com medo de repetir o tema 1000 vezes na redação e não sabe o que fazer, esse vídeo é pra você. Aqui é a Luma, eu sou especialista em redação do Enem e tô aqui pra te permitir tirar pelo menos 900 sem depender de acertar o tema. Eu recebi na plataforma do treinamento Redação Coringa um comentário de uma aluna minha, inclusive já analisei esse comentário com relação a outro problema, né, do texto dela em outro vídeo. Mas agora a gente vai falar sobre repetição de tema no modelo de redação. Então ela escreveu assim: esses números demonstram que o problema da importância do debate sobre depressão e ansiedade... Opa, novo aluno do treinamento Redação Coringa. Vamos ver quem é e dar as boas-vindas. Se bem que até esse vídeo ir ao ar já eras. Franciele, seja bem-vinda, meu amor. Esses números demonstram que o problema da importância do debate sobre depressão e ansiedade à sociedade brasileira está presente de forma complexa na realidade brasileira. Aqui, o problema que eu queria ressaltar é essa repetição do na sociedade brasileira e na realidade brasileira. É o seguinte: o tema, ele tem que aparecer algumas vezes na sua redação. Todas as palavras do tema, inclusive, porque são palavras-chave. Se elas não aparecerem, você pode perder pontos por falta de adequação ao tema. Por isso, quando eu crio os modelos de redação Coringa, eu já coloco a palavra tema como lacuna para você não esquecer de inserir ali. Mas é preciso que, ao escolher e usar os modelos, você tome cuidado para não ficar repetitivo. Eu peguei o modelo do treinamento Redação Coringa para mostrar melhor para vocês. Se você tá perguntando que treinamento é esse, mulher, que eu não estou sabendo, significa, primeiro, que você é de outro planeta, segundo, que eu vou te explicar agora. Aqui na descrição tem um link pro meu curso de redação que se chama Treinamento Redação Coringa. Se você der sorte, tem vagas abertas e lá dentro você não só aprende tudo sobre redação Coringa, tem acesso a todos os meus modelos, como também pode praticar junto comigo. Então eu escolhi esse modelo aqui, que eu já postei aqui no canal em outro vídeo, tá? Começa com a alusão a Sartre. Eu amo essa alusão, que ele fala que cabe ao ser humano escolher seu modo de agir, pois ele seria livre e responsável. Sartre, muito otimista, né, senhoras e senhores? E aí, o que eu quero mostrar pra vocês nesse modelo é que na introdução tem duas lacunas para o tema. Tem a estratégia de abertura e depois na tese tem outra lacuna sobre o tema. No entanto, sabemos que repetir na problematização e na tese o tema vai dar ruim. No desenvolvimento não tem lacuna, no desenvolvimento 1 não tem lacuna para tema, tem só já a expressão do problema. No desenvolvimento 2 tem a expressão na temática, aliás, nessa temática, e embaixo o tema. Então aqui daria super, super, mega, ultra certo, porque você vai nessa temática, você mantém nessa temática e no final do parágrafo você usa as palavras-chave do tema. E na conclusão temos de novo uma lacuna para a palavra tema. No entanto, aqui eu vou trazer para vocês algumas opções para que vocês possam substituir as repetições do tema por outras expressões. Então, se você não é aluno do treinamento Redação Coringa e não tem acesso a todos os modelos, talvez os modelos que você tenha não te ajudam muito nisso. E essa é uma habilidade que tanto para quem é aluno quanto para quem não é, a gente precisa desenvolver. Então, a repetição em si não é o problema, porque a gente está repetindo palavras-chave. Mas a repetição excessiva é sim. E aí, nesse caso, é legal que a gente use sinônimos. Eu trouxe alguns sinônimos coringas. Olha, uma listinha de sinônimos coringas que servem para qualquer tema, então pega o seu papel e caneta para anotar agora. O primeiro sinônimo muito legal para usar para qualquer tema é a palavra problema. O Enem só cobra temas que são problemas, então eu posso dizer o problema, esse problema, tal problema, já funciona bem. Eu também posso usar a palavra questão. Essa questão, tal questão. Aí no caso não dá para usar a questão, porque daí vou perguntar
qual questão, né? E aí você não quer repetir o tema. Mas tem essa opção também. Você também pode usar problemática, essa problemática, a problemática, tal problemática também dá certo. Você pode usar a palavra panorama, então esse panorama, tal panorama, o panorama. Dá pra usar ainda o panorama atual, o panorama brasileiro, porque o tema do Enem geralmente foca no Brasil e quando não foca você pode focar. Dá pra usar também cenário. Eu gosto muito de usar cenário e contexto. Então, esse cenário, tal cenário, o cenário. Esse cenário, tal contexto, o contexto. Dá pra usar também situação, essa situação, tal situação. Dá certo também. Aqui eu tenho uma dica extra pra vocês. Você pode inserir uma marca de opinião junto com o seu sinônimo. Então, por exemplo, grave problema, sério problema, complexo problema, cenário caótico, situação desafiadora, panorama preocupante. Então, você pode inserir um adjetivo junto com esse sinônimo. Então, grave, sério, complexo, caótico, preocupante, desafiador é muito bom. Desafiador, principalmente se o tema tem a palavra desafios. Aí fica perfeito. E o Na Sociedade Brasileira, que tem alguns temas, ele pode ser substituído por no Brasil, quanto à população brasileira, quanto aos brasileiros, no contexto brasileiro, no cenário brasileiro. Então toma cuidado também, se tá lá na sociedade brasileira, você usar várias vezes o texto na sociedade brasileira, na sociedade brasileira, é algo muito fácil de substituir por um sinônimo. De modo geral, você pode usar um dicionário de sinônimos, né, pra escrever a sua redação, mas sempre com cuidado, porque olha as opções que apareceram aqui quando eu procurei. Eu coloquei a palavra problema e aí apareceu como sinônimos no Google, né? Óbice, não use óbice, do contrário vai rolar um óbito da sua redação. Tribulação, agrura, atalho não tem absolutamente nada a ver. Barbilho, sabe Deus o que é isso? Barreira combina mais com o argumento do que com o tema, porque o argumento é que é uma barreira para a resolução do problema, é uma causa do problema, né? Bicho de sete cabeças, pelo amor de Deus, bico, contratempo. Contratempo é um tipo de problema muito específico, não tem nada a ver com redação. Embaraço, muito informal. Embeleco, sabe Deus o que é isso. Empecimento, não vai andar com ninguém que querer usar essa palavra. Empeço, que? Espeto, espinha, estorvilho e por último estorvo, que é uma palavra que eu amo, mas é extremamente informal. Então, nesse sentido, acontece alguns erros bem comuns, né? Quando você vai colocar sinônimo de problema no Google. É muito comum entre os meus alunos, na hora de eles não querem repetir o tema, mas eles também já usaram a palavra problema algumas vezes, e aí não quer repetir a palavra problema, e aí eles vão no Google, pesquisam, e o Google fala, olha, um bom sinônimo para problema é empecilho. Só que não, meu amor, porque assim, o tema da redação do Enem não é um empecilho. Nesse caso, problema e empecilho não são sinônimos. Não posso dizer que a violência contra a mulher é um empecilho. É um problema, não é um empecilho. Não são sinônimos. O que eu posso usar como sinônimo empecilho é a causa do problema, o argumento, como foi o caso dessa minha aluna Fernanda que comentou lá na plataforma. Além disso, cabe ressaltar que a falta de conhecimento é um forte empecilho para a resolução do problema. Percebe? Empecilho é um bom sinônimo para causa do problema, para usar no argumento, mas não para usar sobre o tema. Outro erro que eu catei lá na plataforma. Nesse contexto, percebe-se a configuração de um importante obstáculo causado pela inaplicabilidade das leis e a priorização de interesses individuais. O tema não é um obstáculo. Os argumentos podem ser entendidos como obstáculos. Então, a gente pode ter um obstáculo que é inaplicabilidade de leis e um obstáculo que é priorização de interesses individuais. Mas toma muito cuidado, porque importante obstáculo não é um bom sinônimo para complexo problema, que é o que estava no modelo que o Michel tentou mexer e adaptar. Luma, em que momento da minha redação que eu tenho que me preocupar com isso? Olha, você pode se preocupar já na escrita da redação, mas também vale a pena depois que você terminar ela, você dá uma revisada para ver se você não repetiu o tema muitas vezes e se você escolheu sinônimos adequados para substituir o tema para não ficar repetitivo. Isso também é importante. Eu quero recompensar quem ficou até o final do vídeo e presentear com um capítulo de degustação do livro da Redação Coringa, que é o PDF dos sonhos de princesa de todo mundo que vai fazer o Enem, que é bônus do treinamento de Redação Coringa. Então eu separei um pedacinho pra você ter assim, um micro spoiler do que tem lá dentro. Então aproveita, me segue no Instagram, @lume. E comenta a hashtag baixei a degustação, pra eu saber que você curtiu esse presentinho que eu deixei pra você aqui. Feito? Então feito.